Ok, irmãos, vamos então retornar aos nossos estudos sobre doutrina. Nós entendemos que é necessário hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, no Brasil em que nós estamos vivendo, reforçarmos este assunto doutrinário, porque a doutrina é parte fundamental da nossa vida cristã prática. Se nós não tivermos um entendimento doutrinário, certamente nós teremos algumas dificuldades, ou dificuldades maiores. Nós iniciamos falando sobre a importância da doutrina, estamos falando sobre alguns distintivos, misturando um pouco o assunto sobre os distintivos batistas históricos, ou os distintivos históricos dos batistas, com um pouco de teologia sistemática. Nós sabemos também do valor da teologia sistemática para o nosso entendimento sobre doutrina. A teologia sistemática não é perfeita, mas ela nos ajuda a entender certas coisas a respeito de Deus. Nós falamos sobre a autoridade das Escrituras. Quando nós afirmamos que a Bíblia é autoritativa, ou que ela é autoridade, nós estamos dizendo que nós não seguimos o nosso coração, não seguimos as experiências, nós seguimos aquilo que a Bíblia ensina. E geralmente a Bíblia nos traz mandamentos e princípios que a nossa carne não gosta, a gente não gosta muito, mas é assim que ele dirige as nossas vidas. Nós falamos sobre o método de interpretação da Bíblia. Nós interpretamos a Bíblia literalmente e não metaforicamente. A maneira como a gente interpreta a Bíblia nos ajuda muito também no entendimento de como precisamos praticar a Bíblia Sagrada. Ressaltamos o fato de que existem outros movimentos religiosos que adotam outros textos além da Bíblia. Citamos alguns deles. Depois nós falamos sobre a teologia propriamente dita. Falamos sobre Deus, a personalidade de Deus. Deus é um Deus trino, mas ao mesmo tempo são uma só pessoa. A primeira pessoa que usou a palavra trindade na história foi um homem chamado Tertuliano, que viveu entre os anos 160 e 220 depois de Cristo. Ele que usou a palavra trindade pela primeira vez. E nos concílios de igrejas que existiram no passado, por exemplo, no concílio de Nicéia, em 325, e de Calcedônia, em 451, o assunto sobre a pessoa de Deus foi amplamente discutido. Interessante, talvez o mais interessante das discussões que houveram, esteve ligado à cristologia, ou a personalidade do Senhor Jesus Cristo. Esse foi um assunto muito debatido. As igrejas cristãs, nesses primeiros séculos, terceiro século, quarto séculos, e até mesmo anterior a isso, discutiu muito sobre o fato de que Jesus Cristo, sobre a pessoa de Jesus. Alguns diziam que Jesus era 50% homem, 50% Deus. Alguns não admitiam o fato de que Jesus era o próprio Deus. Isso se deveu a uma forte influência do gnosticismo. O gnosticismo era um pensamento humano que não admitia o fato de que um Deus bom, espiritual, pudesse tomar a forma humana, se materializar. E por conta disso, surgiram muitas controvérsias a respeito da cristologia, ou da personalidade do Senhor Jesus Cristo. Aí depois, na Reforma Protestante, esse assunto foi resgatado pelos reformadores. Inclusive, na semana passada, nós lemos um texto que eu considero uma obra de arte, de Atanásio, que é chamado do Credo de Atanásio. Nesse Credo de Atanásio, há uma expressão, uma declaração muito clara daquilo que nós entendemos ser a doutrina da Trindade. Para aquele irmão ou aquela irmã que queira saber mais sobre isso, pode ir lá no Google, digitar o Credo de Atanásio, você vai ler e certamente ficará impressionado com a ênfase,
com a explicação e com a profundidade que esse homem, Atanásio, fez a respeito da Trindade de Deus. Agora, no século XVIII, surgiram outros problemas a respeito da divindade de Cristo. O liberalismo teológico, né, alguns homens que eram de origem luterana, eles começaram a negar tudo que é sobrenatural que diz respeito a Jesus. Por exemplo, os teólogos liberais não admitem o fato de que Jesus Cristo veio em carne. Eles não admitem o fato de que Jesus ressuscitou. Não aceitam o nascimento virginal. E essas doutrinas, elas são doutrinas fundamentais para a fé cristã. Inclusive, existem alguns teólogos que hoje, nas escolas, aí são famosos e que eles não admitiam essas doutrinas. Eles são teólogos liberais e não fundamentalistas, né? E aí, mais tarde, um pouco, no início do século XX, surgiu o movimento que nós chamamos de fundamentalismo bíblico. Fundamentalismo bíblico, alguém sabe o que significa o fundamentalismo bíblico? O que é o fundamentalismo bíblico? Gostaria de ouvir o irmão, se os irmãos sabem o que significa, o que é o... Nós somos fundamentalistas? Nós estamos dentro dessa gama, fazemos parte dessa casta de fundamentalismo bíblico, mas por que nós somos chamados de fundamentalistas? Lucas. Pelo fato de crer que a Bíblia é soberana? Essa é uma delas, né? Mas o fundamentalismo bíblico... Sim, no certo sentido, sim, porque os teólogos liberais também dizem que eles estavam fundamentados na doutrina dos apóstolos, né? Mas o fundamentalismo bíblico foi um movimento religioso, vamos dizer assim, que surgiu para fazer frente ao liberalismo teológico. Então, o que o liberalismo teológico dizia? Dizia, por exemplo, que a Bíblia não é a palavra, ela contém a palavra. Talvez você já tenha ouvido isso. A Bíblia não é a palavra, ela contém a palavra. Então, os teólogos liberais diziam que a Bíblia, dentro da Bíblia, você encontra as Escrituras. É uma coisa interessante, né, o que eles falavam. Eles chamavam isso de cano normativo. Eu me esqueci do outro nome agora. Mas o ensinamento era o seguinte: as Escrituras, ou a palavra de Deus, está dentro da Bíblia. E você precisa encontrar a palavra de Deus, o que ele disse dentro da Bíblia, dentro dos 66 livros. Agora, o fundamentalismo bíblico, ele veio com a afirmação assim: todos os 66 livros são a palavra de Deus. Ninguém tem autoridade para dizer o que é e o que não é a palavra. Ou você aceita tudo, ou você não aceita nada. Esse era o fundamentalismo bíblico, né? Então, nós fazemos parte desse fundamentalismo bíblico. Nós aceitamos que a Bíblia toda é a palavra de Deus, porque nenhum de nós tem capacidade teológica, bíblica, histórica, para dizer o que é e o que não é a palavra. Então, é uma questão, inclusive, de fé. Ou a gente aceita tudo, ou não aceitamos nada, porque nós não sabemos distinguir, né, o que supostamente, de acordo com eles, o que Deus disse e o que Deus não disse. Então, essa é uma questão interessante que nós precisamos também atentar. Então, por exemplo, os teólogos liberais, eles falam assim: Jesus não ressuscitou, porque essa é uma questão fenomenológica, é uma questão sobrenatural. Jesus não veio de uma virgem, Jesus não andou sobre as águas, Jesus não transformou água em vinho, ele não curou pessoas. Tudo isso são figuras de linguagem usadas pelos judeus que viviam um problema identitário. Eles escreveram essas palavras para que fossem reconhecidos, etc., né? Coisas dessa natureza. E, na verdade, nós fundamentalistas acreditamos na veracidade das Escrituras. Nós interpretamos a Bíblia literalmente, ok?
E agora eu quero começar a pensar com os irmãos sobre a pneumatologia. Sabe o que significa essa palavra? Pneumatologia. A palavra pneumatologia, ou pneumáticos, né, que é a palavra bíblica, deu origem à palavra pneu, né, pneu de carro mesmo. Pneu quer dizer um condensado de ar. E a palavra espírito na Bíblia significa ar, né, ou hálito, alguma coisa dessa natureza. Então a pneumatologia, ela estuda a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então é sobre isso que nós queremos comentar com os irmãos nesta manhã. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, com todos os atributos e personalidade iguais à do Pai e também do Espírito Santo. Alguém poderia lembrar-se de algum texto da Bíblia, talvez seja o texto mais simples, mais fácil de interpretarmos, mais fácil de lembrarmos, quando alguém nos perguntar sobre essa questão da Trindade, e agora especificamente falando sobre a pneumatologia. Qual é o texto bíblico que nos dá uma certeza de que o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, é o mesmo, ele tem as mesmas prerrogativas, tem a mesma personalidade, melhor dizendo, o mesmo tributo, o mesmo atributo, ou os mesmos atributos do Pai e do Filho. Alguém se lembra de algum texto da Bíblia? Nós já fizemos a leitura deste texto domingo passado. É importante nós termos isso em mente. Qual é o texto bíblico onde se lê facilmente sobre a Trindade? A Trindade de Deus. Em Mateus 28. Mateus 28. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, né, me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a gente encontra a Trindade aí no sentido descritivo, né? Ela é descrita, ela é mencionada. Mas existe algum outro texto que nos faz lembrar sobre a Trindade, no sentido de que eles estão alinhados um com o outro? Alguns pronomes, exatamente. Atos capítulo 5. Esse é o texto no Novo Testamento mais interessante. Veja comigo. Atos capítulo 5. É importante nós lermos o texto para você nunca mais se esquecer, né? Atos capítulo 5, versículo 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Porque mentistes ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade. Então Pedro mentiu a quem? Ao Espírito Santo. Agora veja o verso 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Aqui Deus o Pai. Ok? Agora veja o versículo 9, para nós ganharmos tempo. Então disse-lhe Pedro, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? A palavra Senhor, Kyrios. A palavra Kyrios é uma palavra amplamente usada no Novo Testamento para referir-se ao Senhor Jesus. O texto que a gente leu agora há pouco de Filipenses 2, por exemplo, disse que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho e todo o mundo, vamos dizer assim, dirá que Jesus Cristo é o Kyrios, é o Senhor. Então nós encontramos aqui a Trindade como pessoas dotadas com os mesmos atributos, né? Agora, falando mais sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e o ministério dele
é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, de acordo com João, capítulo 16, versículos 6 e 7. Agora, preste atenção, porque nós estamos falando de doutrina. É importantíssimo que, para a nossa vida cristã, nós tenhamos essa linha de pensamento, este ensinamento, porque pode repercutir na nossa vida cristã prática. No instante da salvação, ele regenera, ele sela e habita os crentes que são nele batizados. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não habitava em nós. Ele passa a habitar em nós no momento em que nós resolvemos crer no Senhor Jesus. Então, a partir do momento que eu digo assim, eu reconheço Jesus Cristo como meu Salvador, eu me arrependo dos meus pecados e oro para que o Senhor me habite, porque é assim que nós somos ensinados em Romanos capítulo 10. O que diz Romanos 10, 9 e 10? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, nesse ato de salvação, o Espírito Santo está trabalhando. Ele está trabalhando com a palavra, porque o Espírito Santo trabalha com a palavra e a palavra trabalha com o Espírito Santo. Eles são alinhados. Ele toca no nosso coração por intermédio da palavra e naquele momento nós somos regenerados. É importante nós entendermos que a regeneração não é uma ação posterior. Pode ser que algum dia alguém vai chegar a você e dizer assim, olha, você primeiro recebeu a graça, depois você foi regenerado. Isso não acontece assim. Entende o que eu quero dizer? Nós recebemos a graça de Deus, salvífica, a graça salvadora, no momento da nossa regeneração. Essas coisas acontecem simultaneamente. Essas coisas o quê? Nós somos salvos, nós somos regenerados, o Espírito Santo sela, ele habita em nós e nos batiza com o Espírito Santo naquela hora. É uma questão instantânea. Essa é uma questão doutrinária. E essas frases, essas proposições, ou esse raciocínio que eu estou dizendo para os irmãos agora, ele é um dos cernes duros da doutrina fundamentalista. Ok? O Espírito Santo, ele não vem sobre as nossas vidas posteriormente à nossa salvação. Ele faz parte do ato da salvação. Ele faz parte do processo de salvação, porque antes que nós o confessemos, antes que confessemos o Senhor como Salvador, ele toca no nosso coração. Ele abre os nossos olhos. Mas, como seres humanos que somos pecadores, nós podemos fechar os olhos, né? E não querermos crer no Senhor para sermos salvos, ok? Existe uma ideia, nós vamos comentar isso posteriormente, que diz que quando o Espírito Santo toca no coração de alguém, a pessoa não tem como resistir. Mas o ensinamento bíblico é que nós acreditamos, quando o Espírito Santo toca no coração de alguém, para que a pessoa seja salva, a pessoa pode resistir. Nós temos a capacidade de resistir, de dizermos não. Nós que somos pais, mais Adri hoje, né? Quando acorda as meninas, ou quando, vamos pensar assim, né? O Lucas e a Gisele acordam o Davi, já acordou o filho que acorda, tá acordado? Tô acordado. Aí você vira as costas, vai lá, tá dormindo de novo, né? Até a gente que é adulto às vezes faz isso, né? O olho parece que não abre. Então, às vezes o Espírito Santo toca, nos desperta para crermos no Evangelho, mas a gente intencionalmente fecha de novo os olhos. A gente não quer dar atenção. Ok? Então, o Espírito Santo, ele nos regenera, ele sela, ele habita no crente e ele faz e provoca o batismo do Espírito Santo. Ok? Finalmente, ele guia os crentes e ensina-os a andar nos caminhos da justiça, da santidade, de acordo com a Bíblia. E aí nós temos uma gama de versículos que nos fala sobre isso. Então, o Espírito Santo, ele está sempre assim nos cutucando. Levanta, né? Acorda, faça o que a palavra manda.
E a gente diz assim, não, deixa eu fazer do meu jeito. E ele está cutucando, né? E vai chegando o momento que ele deixa a gente fazer o que a gente quer, né? Ele vai dando corda para nós experimentarmos o fruto daquilo que nós escolhemos. Para que nós, então, voltemos para o Senhor e entendamos que viver de acordo com a vontade dele é a melhor. Talvez seja por isso que Paulo falou, né, aos Tessalonicenses, para não extinguir o Espírito, ou para não sufocar o Espírito. Ele está lá dentro, mas nós podemos viver, nós temos a prerrogativa de viver como nós achamos certo, até que o Senhor nos desperte para fazermos aquela que é a vontade dele. Agora, como nós já falamos, a doutrina do Espírito Santo, ela também foi amplamente discutida, assim como foi a doutrina de Cristo também discutida. Com o passar do tempo, surgiram algumas controvérsias sobre a procedência do Espírito Santo. Imagine você, teve um tempo na história que a Igreja Católica Romana se dividiu. Alguém se lembra qual foi o ano que a Igreja Católica Apostólica Romana se dividiu? E a história chama isso de o Grande Cisma. O Grande Cisma. Qual foi o ano? Alguém se lembra? Existia a Igreja Católica Apostólica Romana, ela se dividiu, porque houve um movimento que não aceitava, por exemplo, até hoje não aceita, a doutrina da iconoclastia. Ou seja, a Igreja Católica se dividiu no ano de 1054, e aí surgiu a Igreja Católica Bizantina, ou em Constantinopla. Como? Não. A anglicana foi na Inglaterra, né? E até hoje é chamada de Igreja Católica Ortodoxa. Igreja Católica Ortodoxa. Ela está em Istambul, né? Na antiga Constantinopla. Agora, um dos grandes motivos que fez a Igreja Católica se dividir, foram vários motivos, mas tinha motivos políticos, eu diria que principalmente, mas tinha questão também de doutrina. Por exemplo, a Igreja Católica Ortodoxa, hoje, ela não aceita imagens. Ela não admite a presença de imagens nos seus cultos, nas suas celebrações. Essa é uma das marcas da Igreja Católica Ortodoxa. Ok? E também houve uma discussão, mais ou menos assim, o Espírito Santo provém só do Pai, ou ele provém do Pai ou do Espírito, e do Filho também? Aí discutiram, não chegaram num acordo, isso fez parte da pauta que ocasionou a divisão da Igreja Católica Apostólica Romana com a Igreja Católica Ortodoxa, ok? Mas isso é uma outra conversa, que é uma conversa interessante, mas não nos interessa tanto agora para aquilo que nós estamos falando. Agora, algumas divergências hoje sobre a doutrina do Espírito Santo. O movimento dos Russelitas, ou das Testemunhas de Jeová, e os liberais, que são os teólogos liberais, não aceitam o fato de que o Espírito Santo seja uma pessoa. Quando nós folheamos a Bíblia e catalogamos todos os versículos, todos os textos que falam, que menciona o Espírito Santo, nós encontramos atributos de pessoas referentes ao Espírito Santo, pronomes pessoais, inclusive, referentes ao Espírito Santo de Deus, como que nós lemos aqui no texto de Atos, capítulo 5. Inclusive, o movimento dos Russelitas, eles entendem que o Espírito Santo é uma energia, como a energia elétrica, que você não pode ver, mas ele existe e ele faz muita coisa, mas não o vê como uma pessoa. No entanto, os fundamentalistas veem o Espírito Santo como uma personalidade, como uma pessoa. Ok? Agora, o movimento pentecostal e o movimento neopentecostal, eles também veem o Espírito Santo de uma forma diferente que os fundamentalistas.
Alguém saberia dizer qual seria a grande diferença doutrinária entre o que nós, tradicionais, vamos dizer assim, cremos sobre o Espírito Santo e os pentecostais e neopentecostais creem sobre o Espírito Santo? Eu faço uma pergunta para os irmãos. Na Trindade, quem é maior do que quem? O Pai é maior do que o Filho? O Filho é menor do que o Pai? O Espírito é menor do que o Filho ainda? Quem é maior na Trindade? Ou todos são iguais em atributos, em poder? Eu vou responder já. Todos são iguais. Nós falamos sobre isso. Não há superioridade. O que há entre a Trindade são funções diferentes. Ok? E no que consiste essa função e missão? Quem enviou quem? Biblicamente falando, quem enviou quem para a terra? O Pai enviou o Filho. O Pai enviou o Filho. Jesus é o Filho de Deus? Sim. Sim. Ele é o Filho porque foi criado? Não. Ele é o Filho por quê? Por posição. Ok? Então, veja, a palavra filho, no que se refere a Jesus, nada tem a ver com geração. Jesus Cristo não foi criado. Ele é uma das pessoas da Trindade. Jesus Cristo sempre existiu. Em tempo algum ele deixou de existir. Assim como o Pai. Então por que ele é o Filho de Deus? Ele é o Filho por posição. Nós temos 3 filhas. Nós não geramos as filhas. Mas elas são nossas filhas. Elas estão na posição de filhas. Ok? Eu não sei se a gente pode usar essa explicação ou essa ilustração, mas ela ajuda a entender, pelo menos, né? Então, o Filho Jesus não é filho de Deus porque Deus o criou. Vamos usar um termo aqui que os budistas usam, né? Jesus é incriado, né? Porque os budistas dizem que Buda é incriado. Agora, ele é criado, né? Jesus é incriado. Ele é o verbo de Deus, ele é o verbo eterno de Deus, ok? Agora, quem mandou quem? O Pai mandou o Filho, certo? O Filho veio, cumpriu o papel dele. E depois que ele cumpriu o papel dele, ele enviou o Espírito. Então veja, o Pai enviou o Filho enviou o Pai. Aliás, desculpa, o Pai enviou o Filho Jesus e o Filho Jesus enviou o Espírito. Vamos abrir nossa Bíblia em João 14, 16, João 16, 14 e 15. Quando nós lemos a oração apostólica de Jesus, quando lemos o capítulo 14, tudo isso fica muito claro. João 14. Veja o verso 13, irmãos. Volta um pouquinho lá, por favor. 13. João 16, 13. Diz assim: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O que Jesus está dizendo aqui? Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Veja o 14. Ele me glorificará. Então, quem é que glorificará quem? Quem glorificará quem? O Espírito glorificará o Filho. O Filho Jesus veio na terra para glorificar a quem? O Pai. E para fazer a vontade de quem? Do Pai. Inclusive, nós lemos hoje que o Filho obedeceu até a morte. O Filho Jesus obedeceu o Pai até a morte. Ele disse que não veio ao mundo para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Então veja, nós estamos falando de missão e função.
Não estamos falando de superioridade. Ninguém é superior a ninguém. Mas a Trindade, cada personalidade da Trindade, cada pessoa da Trindade, porque são 3 pessoas, tem a sua função. O Pai enviou o Filho enviou o Espírito. Veja também o versículo 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Jesus está dizendo, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, é isso que nós queremos ressaltar. O Pai enviou o Filho enviou o Espírito. O Pai enviou o Filho enviou o Espírito. Agora, o que nós queremos extrair daqui? No sentido de função, hoje, nós devemos dar mais atenção ao Espírito Santo ou à pessoa de Jesus? Quem é que deve ter proeminência hoje? No sentido de ministério? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Vamos aprofundar um pouco o raciocínio. Seria errado nós orarmos assim: Espírito Santo, eu te louvo, eu te adoro. Espírito Santo, isso, Espírito Santo, aquilo. Seria errado nós orarmos assim? Sim, seria errado. Não seria, vamos dizer, um pecado. Quando nós fomos ensinados a orar pelo Senhor Jesus, qual é a oração que Ele nos ensinou? Quando nós oramos, quais são os passos? Pai, nós nos dirigimos ao Pai. Então, nós não falamos assim, ó Espírito Santo, né? Eu me dirijo ao Senhor para fazer uma oração. Porque fica subentendido que o Espírito Santo já está em nós. Nós fomos selados por Ele. Ele habita em nós. Então, quando você um dia ouvir alguém dizendo assim, ó Espírito Santo, né? Quando a pessoa fala assim, o que você já identifica nessa pessoa? Ela faz parte de que movimento? Pentecostal, né? É uma pessoa que faz parte de um movimento pentecostal. Ok? E nós vamos aos poucos comentando sobre isso. Agora, o Espírito Santo e a questão da pneumatologia e os dons carismáticos. O Espírito Santo, ele concede dons aos crentes para a edificação da igreja. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Romanos 12, versículo 6. Veja comigo. De sorte que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria. Então preste atenção no que eu vou dizer agora. Esses dons aqui, que nós lemos aqui, eles são dons que, dentro de uma categoria, eles são chamados de dons permanentes. Esses dons, eles existiram no período bíblico, enquanto a Bíblia estava sendo redigida, e ele continua existindo hoje. Então, se alguém perguntar assim para você, Miguel, você é cessacionista quanto aos dons? Você vai dizer assim, não, eu não sou cessacionista. Aí uma pessoa vai dizer assim, então você crê nos dons? Aí você pode dizer assim, eu creio nos dons. Ô irmão, né? A pessoa vai se animar se você disser que crê nos dons. Agora, a questão é, quais dons você acredita? Você acredita nesses dons de ministério aqui, ok? Nesses dons, no dom de profecia,
que significa quase que exortar a pessoa, animar, proferir uma palavra, né, de julgamento sobre alguém. Eu acredito nesse dom hoje, mas um dom que já está respaldado na Bíblia. Dom de serviço, que é o ministério, dom de ensinar, dom de exortar, o dom de dar, doar, dinheiro mesmo, fazer doações grandes, dom de administrar, que é o presidir, e o dom de misericórdia. Esses dons estão presentes na igreja hoje. Então, cada um de nós deve descobrir qual desses dons aqui nós temos. Você já sabe o seu dom? Nós temos que descobrir os dons espirituais. Quando eu quero descobrir o meu dom espiritual, qual é o texto bíblico que eu devo ir? Romanos capítulo 12. Você deve orar, buscar a direção de Deus para descobrir aqui o seu dom. Ok? Mas esse texto de Romanos 12 é o único texto que fala sobre os dons? Não. Existe também o texto de 1 Coríntios 12 e 14. Né? Lá nós encontramos que dons? 1 Coríntios 12 e 14. Encontramos o dom de línguas, o dom de cura, o dom de interpretação de línguas, o dom de maravilhas, o dom de sabedoria. Aí se você pergunta, mas esses dons existem até hoje? Não. Esses dons cessaram. Eles cessaram. Esses dons existiram num período em que a Bíblia estava sendo ainda escrita. E por que eles não existem mais hoje? Porque não é necessário que eles existam hoje. Porque hoje nós temos a palavra de Deus para dizer para nós o que Deus quer que nós saibamos, e por isso nós não precisamos de alguém que nos fale em uma outra língua e não precisamos de alguém que interprete. Nós também não precisamos de dons de cura, porque nem Jesus nem os apóstolos, ou melhor dizendo, Jesus e os apóstolos usaram dos dons de cura para autenticarem o ministério de Jesus e o ministério dos apóstolos. E hoje nós não precisamos mais do dom de cura. E alguém pode perguntar, então, pastor, o senhor não acredita que alguém possa ser curado? Eu acredito que Deus pode curar alguém, qualquer doença. Não só acredito, mas ele tem curado pessoas, ok? Agora, nós temos que entender que a cura de uma pessoa não é só física. Existem questões psíquicas, existem questões emocionais, né? Por exemplo, se nós vamos lá para Tiago, capítulo 5, sobre a oração da fé, que nós tanto falamos que a oração do justo pode muito em seus efeitos, ali está se relacionando a problemas de saúde provocados por culpa, né? E por isso o próprio texto diz, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Sareis do quê? De problemas espirituais que repercutirão no corpo, né? Estão relacionados. Ah, mas existe um outro texto que fala sobre isso, 1 Coríntios capítulo 11, né? Os irmãos da igreja de Corinto estavam com problemas, alguns estavam doentes, outros fracos na fé, e outros que haviam morrido por conta de questões que não foram resolvidas entre eles. Ok? Agora, me perdi o que eu queria dizer. Comecei a pregar e me perdi aqui. Então, veja, 1 Coríntios capítulo 12 e o capítulo 14, que fala sobre dons, aqueles dons eles são temporários, eles não existem mais hoje. Eles se extinguiram por conta da utilidade. Os dons espirituais, eles possuem mobilidade. Mobilidade. O que significa isso? Quando eu digo que os dons possuem mobilidade. Eles existem por questão de necessidade. Supriu aquela necessidade, ele se extingue, ele foi móvel. Ele surgiu naquele momento para suprir uma necessidade, né? Para cumprir uma utilidade. Ele não é necessário mais em outros momentos. Carlos. Eu queria fazer uma pergunta relacionada aos dons, no sentido do seguinte. Talvez eu vou misturar, mas vamos lá. Quando Jesus ressuscitou e apareceu para Tomé, e Tomé teve que tocar nas suas feridas. Aonde que eu quero chegar com isso? Hoje existe muitas pessoas, eu vou me incluir nisso também, é um erro meu, mas eu vou me incluir nisso. Existem muitos Tomés que precisam ter uma revelação, eu vou falar essa palavra revelação, não sei se está certo ou não, mas entre aspas, uma revelação para poder crer em Cristo Jesus. Essas pessoas são incrédulas? Elas são incrédulas naturalmente, mas essas pessoas não precisam ter uma
uma benfeitoria, um milagre para poder crer em Cristo Jesus. Jesus usa desses artifícios para quebrar o coração da pessoa ou eu estou equivocado? Não sei se eu fui claro na pergunta. Você fez duas perguntas, né? Eu misturei. Mas... deixa eu tentar fazer um comentário, né? A primeira pergunta no que se diz respeito à fé. Nós precisamos definir o que é fé. O que é fé? O que significa fé? Usando o próprio texto o episódio de Tomé. Porque Jesus disse que ele viu, tocou e creu. E Jesus diz, bem-aventurado os que não viram e creram. Então, como é que a gente define fé? Fé cristã. Hebreus capítulo 6, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E o que mais? Que diz lá em Hebreus capítulo 6, verso 1. É 6:1? 11:1, é verdade. 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Que definição interessante é essa, né? Ou seja, é uma coisa que eu espero, mas é uma coisa que eu não vejo. Então, veja bem, se eu preciso ouvir alguma coisa, ouvir alguma voz, se eu preciso ver algum fenômeno sobrenatural com os meus olhos, se eu preciso tocar em alguma coisa, isso não é fé, né? Isso é o contrário de fé. Isso é materialismo. A gente pensa que o conceito de materialismo está ligado só com dinheiro. Não. O materialismo é o apego à matéria. Por exemplo, se eu estou doente e o médico diz para mim assim, você tem 3 dias de vida. Então, se eu tenho um conceito materialista, eu vou pensar assim, não, está amarrado em nome de Jesus, eu não aceito isso. O que eu quero dizer, eu não aceito a decomposição da matéria, isso é materialismo. Entende? Isso não é fé. Está entendendo a questão? E o materialismo hoje é maior do que a gente possa imaginar. Ele não se reduz ao conceito de dinheiro, de matéria no sentido financeiro. Ele vai além disso. Então aí já não é fé, né? Porque a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, por exemplo, o que é fé? A fé é quando você está passando por uma situação difícil, você ora e não sente nada, você continua orando e não sente nada, você vem para a igreja e não sente nada, você confessa todos os seus pecados, você perscruta o seu coração, pede para o Espírito Santo trabalhar no seu coração e mostrar o que é que está acontecendo com você, e você ora, você fala assim, vou tirar um dia de jejum, vou tirar 3 dias de jejum, e você ora, e as coisas começam a piorar, ao invés de melhorar. E onde entra a fé? Senhor, né, eu vou continuar. Lembra da oração de Abacuque? Quando Abacuque orou pedindo proteção de Deus contra os assírios, contra os inimigos, o que é que Deus fez? Alguém sabe? Deus mandou os assírios para lá. Aí Abacuque entrou em parafuso. Ou seja, ele pediu para Deus livrar ele de uma coisa que poderia vir a acontecer, Deus fez aquilo acontecer. E qual foi a oração de Abacuque? A famosa oração de Abacuque. Quem se lembra? Ainda que a figueira não floresça. Exatamente. Deixa eu tentar achar o texto aqui. Abacuque 3. Eu estou procurando aqui. 17. Oxe, estou procurando em Naum aqui. Deixa eu achar aqui. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais e não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação.
Então, a verdadeira fé resiste ao silêncio de Deus, né? Quando eu preciso de uma evidência, isso é o contrário da fé. Os irmãos estão entendendo isso? Então, quando eu quero sentir alguma coisa, é o contrário da fé, né? A gente diz, Senhor, eu quero sentir a sua presença. Isso é materialismo. Isso é a busca por uma... Na verdade, é uma busca existencial, né? E uma visão errada de Deus. Ok? Deus se revela na palavra. Nós seguimos a palavra, sintamos ou não, tenhamos experiência ou não. Então, é isso que está fazendo a nossa sociedade vir abaixo, né? As pessoas querem sensação, querem evidências, querem sentir alguma coisa. E nessa questão de sentimento, nós nos embriagamos nas profecias do coração, né? E o coração é um falso profeta de primeira categoria, né? Ele só, na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, dizem coisas que são contrárias à vontade de Deus. Sabe essa coisa assim, segue o seu coração? Isso aí é falso profeta, né? Segue a Bíblia, né? Temos que seguir a Bíblia. Tem uma pergunta? A dona Bem-vinda, ela comenta, né, que o episódio da fé natural e a fé salvadora, a fé de hoje está sendo muito confundida. Ela fala, né, por favor, pastor Manuel, a falação do pensamento positivo tem causado, acho que muita confusão. Acho que é isso. O pensamento positivo é uma filosofia humanista que foi enfiada na teologia, né? Na teologia chamada teologia da confissão positiva. Então, passou um carro aí, novo afora, é meu esse carro, né? Eu vou colocar os pés ali naquele lugar, é meu, né? Quer dizer, precisa... essa teologia, acima de tudo, ela afronta a inteligência humana. Isso é totalmente ilógico, é totalmente irracional. Só que as pessoas acreditam, por quê? Porque nós somos ambiciosos, né? Um dia uma pessoa me falou assim, eu fui na igreja fulano de tal, e o pastor que estava lá, gente conhecida, o pastor que estava lá falou assim, se você colocar uma nota de R$100 na Bíblia e trouxer aqui na frente e entregar aqui, esse mês ainda Deus vai te dar 10 mil. E a pessoa foi, ela foi lá, colocou R$100 no meio da Bíblia e foi lá e entregou, né? Então, por que não só essa pessoa, por que nós fazemos isso? Porque nós somos ambiciosos, a gente está pensando naquilo. E essa ambição cega, a pessoa acredita naquilo, né? Exatamente. Falar que ia ser dela? Exatamente, eu lembro disso. A gente recebeu uma visita de uma pessoa que colocou a mão na parede da nossa casa e falou, uma casa vai ser minha um dia, né? Quer dizer, é uma coisa insano, na verdade, para não dizer outra coisa, né? Mas a teologia da confissão positiva, ela tem uma cara de... E nós vamos falar sobre isso, essa teologia faz parte do movimento neo-evangélico, né? Neopentecostal, melhor dizendo. Porque que hoje as igrejas, eu não vou chamar igreja, mas denominações pregam muito isso. E daí confunde o povo, né? Confunde o povo. Confunde o povo porque pega o povo naquilo que o povo mais ama, que é a própria matéria, que é querer ter as coisas, né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso, essas teologias aí, que desde que elas entraram no Brasil, por exemplo, elas só criaram frustração. As pessoas hoje estão frustradas porque elas não adquiriram aquilo que esperavam. Foram enganadas, né? E por isso que a gente vê essa confusão hoje no meio cristão evangélico. Alguma pergunta, irmão, sobre isso que nós estamos falando? Só para nós mencionarmos sobre os dons, gostaria de ler, ainda que alguns não concordem, né? Dizem que essa é uma leitura desnecessária, ultrapassada,
Mas como nós somos fundamentalistas, não somos teólogos liberais e nem crentes liberais, quando a gente fala um teólogo liberal, um crente liberal, não é aquela pessoa que faz as coisas erradas aí fora, né? Está falando sobre a maneira como lê a Bíblia. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, versículo 8. Diz assim: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão o quê? Aniquiladas. Havendo línguas, o quê? Cessarão. Então as profecias, como existiram no tempo que a Bíblia estava sendo formada, elas foram aniquiladas. A palavra aniquilada ali transmite a ideia de algo que se extingue por si. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que Paulo está dizendo que em parte eles conheciam, que era o Velho Testamento, em parte eles estavam profetizando, mas quando viria o que é perfeito, que é o cânon sagrado, a Bíblia fechada, então o que era em parte seria aniquilado. Ou seja, não haveria partes, mas uma só parte, referindo-se à Bíblia como um todo. Ok? Alguma pergunta, irmãos, sobre isso? O que nós entendemos do pentecostalismo? Do pentecostalismo que trabalhou com a doutrina do Espírito Santo, né? Primeiramente, seria bom nós lembrarmos que por aproximadamente 19 séculos, houve pouca discussão e quase nenhuma movimentação a respeito do Espírito Santo, né? Aí no século XX, lá mais ou menos no ano 1901, aconteceu nos Estados Unidos algumas manifestações de pessoas que começaram a sentir alguma coisa diferente nos cultos, né? E aí, em 1903, já aqui no século XX, um homem chamado Charles Parham, ele esteve envolvido com o reavivamento da Rua Azusa, em Los Angeles. E lá que as coisas começaram. Mas é importante nós lembrarmos que um pouco anterior a isso, no século XIX, o John Wesley, nós assistimos agora, esses dias atrás, o filme de John Wesley, né? John Wesley, ele era da igreja anglicana, uma igreja totalmente formal, né? Que não pregava o evangelho. A igreja anglicana, eu não sei quem que citou a igreja anglicana, foi o Carlos. A igreja anglicana surgiu da igreja da Inglaterra, né? Aliás, surgiu da igreja católica. Foi um rompimento da igreja católica, porque Henrique, né, VIII, acho que era Henrique VIII, não me lembro agora, ele queria se casar com uma mulher, o Papa não admitiu, então ele rompeu com a igreja católica e fundou a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. Então os motivos do rompimento não foram teológicos, foram políticos. Agora, houve também manifestações teológicas. E aí, um pouco mais tarde, John Wesley, ele começou a pregar o evangelho nas igrejas católicas, e ele foi excomungado da igreja anglicana. Ele não foi admitido por pregar heresia. E qual era a heresia que ele pregava? O evangelho, o puro evangelho. Ele e George Whitefield, eles foram contemporâneos, né? E John Wesley, ele não era pentecostal. Veja, guarda isso aí, ele não era pentecostal. Mas ele dizia assim, a fé cristã, ela deve ter, o cristão tem um coração ardente, porque ele via muita frieza nos crentes. Ele não admitia isso. Mas esse coração ardente, esse fervor para as coisas de Deus, que ele via em falta, nada tinha a ver com pentecostalismo, com manifestações de línguas e tudo mais. Bom, e aí
dando seguimento aqui, surgiu esse movimento na Rua Azusa, em Los Angeles, em 1903, e aí veio um homem, ele era italiano, naturalizado americano, portanto ele falava italiano e falava inglês. E ele passou por lá, pelo movimento da chamada Rua Azusa. E de lá ele veio para o Brasil. Veio para o Brasil em 1910, com essa influência, ele era presbiteriano, chamava-se Luigi Franciscon, ou Luiz Francisco, né? Dando uma brasileirada no nome. Ele começou a congregação cristã do Brasil em Santo Antônio da Platina. Existe até hoje a igreja lá, né? A igreja onde ele começou o trabalho de madeira, ela foi preservada. Eu sei que Santo Antônio da Platina está aqui perto, né? Eu nunca fui lá. Pois é, lá foi iniciado uma das frentes pentecostais aqui no Brasil em 1910. Então veja, o pentecostalismo, né, esse desvirtuamento doutrinário a respeito da doutrina do Espírito Santo, veio para o Brasil através de Luigi Franciscon, que era um presbiteriano. Ele era de origem presbiteriana. Ele esteve também na Argentina, ele fundou a igreja na Argentina e daí por diante. Ao mesmo tempo, vieram dois homens e se instalaram em Belém do Pará. Daniel Berg e Gunnar Wingren. Os dois eram batistas suecos. E lá também eles tiveram algumas experiências com Deus. E lá na Rua Azusa, o movimento começou em 1901, eu acho, ou 3. Começou um movimento que trouxe pessoas das igrejas batistas, metodistas e presbiterianas. E o movimento cresceu. Aí eles deram um nome para esse movimento. Mais tarde, esse movimento lá nos Estados Unidos foi denominado Assembleia de Deus. Ok? Eram pessoas que vieram da igreja batista, vieram da igreja metodista nos Estados Unidos e vieram da igreja presbiteriana. E tiveram o que eles chamaram uma experiência sobrenatural. Eles receberam o que eles chamavam de segunda bênção. Eles já haviam sido salvos, mas eles receberam o batismo do Espírito Santo, por conta de uma experiência. E aí, esses dois homens, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles iniciaram a Assembleia de Deus. Por isso, quando você ouve a Assembleia de Deus de Belém, é a Assembleia raiz mesmo, né? É a Assembleia primeira que foi iniciada lá em Belém do Pará, e aqui no sul do país, a Congregação Cristã do Brasil. Agora, há muitas diferenças entre a Congregação Cristã do Brasil e a Assembleia de Deus. Muitas diferenças. Principalmente no que se diz respeito à doutrina da salvação, né? Porque a Congregação Cristã, na verdade, ela tem uma compreensão dúbia no que se diz respeito à salvação. Porque, veja, o fundador era presbiteriano. O presbiterianismo crê na eleição. É calvinista. Mas, ao mesmo tempo, eles acreditam que determinados pecados podem levar a pessoa para o inferno. Aí já é uma doutrina arminiana, né? Então, eles são dúbios na questão doutrinária. E isso está na declaração doutrinária deles. Então, em outras palavras, eles pregam também a regeneração batismal. E a regeneração batismal é uma doutrina totalmente contrária à doutrina bíblica sobre a salvação que requer arrependimento e fé no momento em que a pessoa crê. Agora, a Assembleia de Deus, ela não acredita assim. Ela tem uma compreensão arminiana, né? A Assembleia de Deus tem uma compreensão arminiana sobre a salvação. Então, o pentecostalismo no Brasil, essa doutrina do Espírito Santo, é chamada de primeira onda nas pessoas que nós falamos aqui.
Luigi Franciscon, aqui em Santo Antônio da Platina, começando a Congregação Cristã do Brasil, apesar de não ser considerada uma igreja evangélica, porque ela não é uma igreja evangélica. A Assembleia de Deus é, mas a Congregação Cristã não, né? Mas nós estamos falando de manifestação do Espírito. Eles trouxeram o carisma, né? As manifestações do Espírito Santo, ok? Está faltando fôlego aqui. Alguém tem alguma pergunta? Alguma observação? Aí depois veio a segunda onda do movimento carismático evangélico para o Brasil. Mas aí a gente fala semana que vem, porque o nosso tempo já deu. Alguém tem alguma pergunta, irmão, sobre o que nós estamos falando aqui? Sobre a doutrina do Espírito Santo? Pastor, o senhor falando agora da Assembleia e da congregação, hoje a Assembleia não é tanto, mas no passado eles eram muito rigorosos na questão de traje, de roupa, né? Tanto a congregação quanto a Assembleia. Por essa origem deles? Acredito que sim, né? A Assembleia de Deus que eu conheci era extremamente rigorosa. Mas os batistas também. Inclusive, existem movimentos batistas hoje, independentes, que são mais rigorosos ainda do que a Assembleia de Deus já foi, né? Então, isso se deve a questões de uso e costumes, e não doutrinárias, propriamente dito, né? Inclusive, algumas pessoas confundem vestimenta com fundamentalismo. E roupa, né, música, embora exista também compreensões bíblicas a respeito disso, mas nada tem a ver com fundamentalismo bíblico, né? A Gisele queria fazer uma pergunta, uma observação. No começo do estudo, o senhor falou a respeito de de uma crença, né? Que fala que quando o Espírito Santo toca, a pessoa não resiste. Uhum. Né? Isso é o que alguns acreditam que é a graça irresistível. Isso. É a mesma coisa? Exatamente. Então, a graça irresistível faz parte é chamado de tulipa, né, dos calvinistas. Eles acreditam que o ser humano não pode resistir ao toque do Espírito Santo. Mas eu acredito que, por exemplo, se eu cito aqui um versículo, Jesus referindo-se à nação de Israel. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhos como a galinha junta os seus filhotes, né? E tu não quiseste, né? Então, Jerusalém não quis. A questão da graça irresistível, ela está baseada na soberania de Deus. Porque, por exemplo, se o Espírito Santo toca no coração do Miguel, para o Miguel aceitar a salvação em Cristo, aceitar o plano salvífico de Deus, e o Miguel diz assim, não, eu não quero, então o Miguel passa a ser soberano, e não Deus soberano, né? Mas nós acreditamos, nós que não somos nem calvinistas, nem arminianos, que Deus, na sua soberania, deu ao Miguel a capacidade de dizer não. A gente vê Israel caminhando pelo deserto tantas vezes, né, desobedecendo a Deus, usufruindo dessa prerrogativa para o bem ou para o mal, para fazer aquilo que desejava fazer. Então, eu acredito que a graça de Deus, o plano de salvação de Deus pode ser resistido. E a gente vê isso tanto na Bíblia como na vida. Eu resisti ao Evangelho por 4 anos, né? Eu sabia o que eu estava rejeitando. E por que eu não queria? Porque tinha certas coisas que eu não queria deixar, né? E geralmente as pessoas não aceitam o Evangelho porque elas sabem aquilo que vai haver implicação, tem que haver mudança, tem que abandonar certas coisas. Então ela sabe o que ela está fazendo, né? Então ela resiste à graça de Deus intencionalmente, porque não quer perder aquilo que ela está fazendo de errado, né? O papel ou função de cada um da Trindade, ela precisa estar clara não só aqui, mas ela cair aqui. É o entendimento de que Deus é Pai, Jesus é o Salvador,
O Espírito Santo, ele é o consolador e nos convence do pecado para vivermos uma vida santa. Ela precisa sair daqui e cair aqui. É isso que tem nos faltado. Amém. Mais alguém? Vamos orar então, irmãos, para tomar o nosso chazinho ali e comer o bolo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor pela sua palavra e eu peço ao Senhor que nós sejamos capazes de entendermos quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo usa como ferramenta a palavra de Deus para fazer com que nós cumpramos a tua vontade. E eu peço que o Senhor nos ajude a entender que é melhor obedecer a tua palavra. A obediência tem um preço, como nós temos dito, mas a desobediência cobra dobrado. O preço que se paga por desobedecer à vontade soberana do Senhor é muito maior. E, por um outro lado, quando nós pagamos o preço da desobediência, isso não significa que o Senhor nos abandonou. Significa que o que nós estamos fazendo é necessário mudar ainda e voltarmos para fazer a vontade do Senhor. Eu peço que nós sejamos capazes, com a graça do Senhor e com as nossas decisões, de andarmos com o Senhor, andarmos com Deus. Mas nesse andar, não sou eu quem dá o compasso. É o Senhor que estabelece o ritmo. O Senhor anda na frente e eu e nós andamos atrás. Se alguém de nós estiver andando na frente, que o Senhor nos coloque no nosso lugar e nos ajude a seguirmos a Jesus. Livra-nos de querer pensar e agir como se o Senhor devesse nos seguir, mas nós seguimos o Senhor, as suas diretrizes, a sua vontade. Abençoa a sua igreja, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Maranata, Deus abençoe os irmãos.